Vocês conhecem o Ozzy Osbourne, né? Porque ele tinha um problema. A fita é que antes dele virar o príncipe das trevas, ele era um moleque disléxico que sofria bullying na escola. Então bora voltar no tempo pra tentar entender qual que foi a brisa. O Ozzy nasceu dia 3 de dezembro de 1948 em Birmingham, na Inglaterra. Filho de dois pais trabalhadores, uma região que é considerada pobre e numa casa minúscula. Bom, assim que ele entrou pra escola, descobriram que o moleque era disléxico. Só que nessa época o tratamento pra dislexia era bem simples. Era ignorar o bagulho e torcer pra que passasse. Obviamente o bagulho não passou e ele sofreu muito por conta disso, e com 11 anos de idade ele começaria a sofrer bullying na escola. Segundo o próprio Ozzy, um dia simplesmente abaixaram as minhas calças e fizeram coisas comigo que eu só consigo descrever como terríveis. E isso fez ele entrar numa depressão profunda, muito criança ainda. A única coisa que realmente dava alegria pra ele era escutar música. E por incrível que pareça, ele amava os Beatles, tá ligado? Inclusive, quando ele escutou a música She Loves You deles, foi aí que ele decidiu que queria ser uma estrela do rock, tá ligado? Porque a vida pra ele foi dura, cara. Com 14 anos de idade, inclusive, ele tentou se... E quando o pai dele descobriu essa parada, ele espancou o moleque. Com 15 anos de idade, ele resolveu largar a escola de vez e começar a trabalhar. Então ele trampava nos empregos X aí, só que quando ele não conseguia um trampo, ele simplesmente roubava. E, bom, essa vida de sair por aí roubando levou ele pra cadeia. Com 17 anos, ele foi preso por 2 meses. E quando ele saiu, ele fez uma promessa pra ele mesmo, que ele ia fazer essa parada de viver de música dar certo. Então ele fez um anúncio no jornal falando: Ozzy Zig procura membros pra banda. E ele começou a buscar uma galera. E foi aí que iniciou o Black Sabbath, que no começo chamava Earth, mas depois mudou o nome. Então os caras começam a ensaiar e a brisa deles era sair dessa tendência que tinha no rock dos caras meio que imitar o blues e fazer o rock a partir disso. Eles queriam fazer um bagulho mais industrial, mais podreira, tá ligado? Eles queriam falar do capeta do capitalismo e de guerra. Então em 1970 eles soltam essa relíquia aqui chamada Black Sabbath, que foi o primeiro CD dos caras. E mano, de verdade, esses caras revolucionaram o rock. Eles basicamente inventaram o metal, eles inventaram toda a sonoridade das bandas que vocês escutam hoje em dia. Os caras realmente é foda. E o bagulho foi um sucesso absurdo, meu irmão. Os caras basicamente durante 8 anos dominaram a cena. Assim, mano, era show atrás de show, venda de CD infinito, o bagulho foi louco. Só que enquanto isso tá rolando, o Ozzy tá se afundando cada vez mais nos seus vícios, tanto do... quanto de usar umas substâncias ilícitas. E isso ia virar um grande problema pra ele, mesmo porque em 72 ele se casou com uma mina, que ele teve 2 filhos com ela. E assim, mano, o cara vivia usando paradinha por aí e traindo a mina com outras mulheres. E o vício do Ozzy foi um bagulho tão absurdo que acabou até virando um problema pra banda. E olha que os caras não eram santinho não, tá ligado? Então em 79 eles optam por expulsar o Ozzy da banda porque não tava dando. É aí que uma mina que ele já conhecia, que era filha do manager do Black Sabbath, resolveu ajudar ele com a carreira solo. E o nome dessa mina era Sharon. Então em 1980 o Ozzy já volta com tudo junto com o guitarrista Randy Rhoads. Então ele solta pro mundo Blizzard of Oz com tracks lendárias como Crazy Train e Mr. Crowley. O bagulho, mano, foi sincero. E o sucesso do disco foi inevitável, né, rapaziada? Então em 81 ele já meteu o pé no gás, lançou outro CD. Foi depois do Diary of a Madman que os shows dele viraram um bagulho realmente lendário. Foi ali que ele começou a morder a cabeça de animais fora, tá ligado? Tipo, tudo começou na verdade quando ele foi no CBS, que era uma emissora tipo a Globo, e aí uma assessora tava enchendo o saco dele sobre o que ele podia e não podia fazer, aí tinha umas pombas lá. Aí ele virou pra mina e falou: você gosta de animais, né? Aí ele foi, pegou uma pomba e mordeu a cabeça dela. Só pra deixar a mina em choque, parça. E aí ele começou a fazer essa parada em show. Só que com pombos de borracha, obviamente. Isso ia dar uma merda gigantesca depois e já eu explico isso. Porque se liga, nessa época, em 82 mais ou menos, o Ozzy tinha acabado de se separar da sua outra mulher. E segundo o Ozzy, ele mesmo fala sobre o casamento, tipo: mano, na moral, eu tenho pena do que eu fiz ela passar. Eu fiz um inferno na vida dela. Eu traí, eu não dei atenção, eu fui o pior marido possível. A melhor coisa que eu pude fazer pra ela foi sair daquele casamento. E imediatamente depois de se separar com essa mina, ele casa com a Sharon. Por quê? Porque a Sharon sempre tava lá. Pensa assim, no mar de gente que basicamente apoiava o Ozzy fazer tudo que ele fazia e praticamente se... Ela tava lá, tipo assim, tentando ajudar o cara. Toda vez que ele tinha uma overdose, ela ia lá e, mano, levava ele pro hospital, tava junto, fazia o corre. Enfim, lembra que eu falei que ia dar merda o bagulho dos pombos? Então, a fita é que em um show em 82, basicamente jogaram um morcego atordoado no palco, tipo, desmaiado ou morto, sei lá. E aí o Ozzy pegou o bagulho, achando que era de borracha, e mordeu a cabeça. Segundo o Ozzy, mano, eu só descobri que era de verdade quando, tipo, eu mordi e fez um crack, tá ligado? Assim que acabou a música, ele saiu correndo do palco, gritando: Sharon, Sharon, me ajuda! Ele foi direto pro hospital depois tomar uma injeção de raiva. Bom, nos anos 80 eles tiveram 3 filhos, e parece que tinha tudo pra, mano, levar uma vida suave. Só que a cabeça do Ozzy não tava boa. Ele continuava numa vida de excessos e nada ia parar ele. Inclusive, tudo chegou no ápice quando ele sumiu por, sei lá, 4, 5 dias, e a Sharon foi encontrar ele num quarto de hotel. Segundo ela mesma,
Mano, ele nunca ia parar. Ninguém ia ajudar ele. Ele ia morrer naquele quarto mesmo. Inclusive, o Ozzy fez uma música chamada Graveyard, que é linda, mostrando toda essa história. Um bagulho de se chorar, mano. Teve papo de 4 overdoses entre 1970 e 1990. O bagulho foi sinistro. Inclusive, por conta desse comportamento dele, o Randy Rhoads estava pronto pra sair do rolê e, mano, fazer uma carreira solo, alguma coisa, tipo, diferente, porque ele não tava mais aguentando o Ozzy. Só que em 82 ia acontecer o pior momento da vida do Ozzy. A fita é que, infelizmente, o Randy Rhoads entrou num avião com um piloto completamente... E já sabe, né? O avião caiu e ele faleceu com 25 anos de idade. Ele era considerado o maior guitarrista do mundo. Tipo, mano, realmente foi um bagulho muito trágico. E isso fez o Ozzy entrar num estado profundo de depressão e se afundar cada vez mais nas paradas. Em 89, inclusive, ele teve um blackout que ele tentou estrangular a Sharon. Tipo assim, segundo a Sharon, mano, ele virou pra mim em algum momento no quarto e falou: nós decidimos. Eu apertei pra ele: decidiu o quê? Nós decidimos o quê? Ele falou: a gente tem que te matar. E aí ele foi pra cima dela e tentou estrangular. Segundo o Ozzy, ele acordou na cadeia sem saber o que tinha acontecido. Tipo, mano, um bagulho fedido, uma cela fedida pra caralho. E o policial teve que chegar nele e falar: ó, você tentou enforcar sua mulher. A partir daí a justiça, mano, forçou eles a ficarem separados um tempo e o Ozzy aí pra reabilitação. Só que a reabilitação não adiantou de muita coisa. Mas a Sharon, por outro lado, mano, era a maior apoiadora do Ozzy Osbourne e ela não ia largar o cara por nada nesse mundo. E a brisa da terapia só ia fazer o Ozzy piorar mais ainda, porque ele só trocou uma coisa pela outra. Em vez de estar usando umas substâncias pesadas e ilícitas, ele tava usando, mano, remédio controlado, tipo papo de 40 pílulas por dia. Inclusive, durante as gravações do programa dele, Os Osbournes, ele tava completamente dopado. Você consegue ver claramente nas gravações que o maluco não tava ali. Então, em 2003, ele teve mais uma overdose e a Sharon resolveu intervir mais uma vez. E dessa vez parecia que ele tava numa rota de melhorar legal mesmo. Tipo, ele parou com as substâncias mais pesadas, ele tava só no... Porque com a água que o passarinho não bebe, ele não parava de jeito nenhum, meu irmão. Inclusive tem uma história que a Sharon conta, que basicamente ele chegou em casa completamente louco, ela botou ele no banho e começou a esconder as roupas dele e qualquer coisa que ele podia usar pra sair de casa. E o que ele fez? Ele conseguiu, mano, no momento que ela ficou distraída, pegou um vestido dela e saiu pro bar. Eu não consigo lembrar que entrevista que eu vi ela falando isso, mas se não me engano, ele até roubou um trator do vizinho e foi parado no meio do caminho pelos policiais. Bom, em 2013 ele conseguiu finalmente ficar completamente sóbrio e começou a sua jornada de tentar se recuperar. Mas antes disso acontecer, em 2010, rolou um estudo no corpo dele, tipo, pra tentar entender como que esse maluco tá vivo. E o que descobriram nesse estudo é que basicamente o Ozzy sofreu uma mutação genética que permitia ele absorver as substâncias com mais facilidade. E é por isso que ele realmente, mano, nunca morreu. Depois de anos sendo o maior do rock and roll e o mais loucão de todos, ele deu uma acalmada. E eu acho que o mais da hora das coisas que ele fez desde então, desde que ele ficou sóbrio, foi apadrinhar o Youngblood. Inclusive o Ozzy falou pro Youngblood que, tipo assim, ele vê muito dele mesmo no Youngblood. E virou e deu um conselho pra ele falando o seguinte: mano, nunca peça desculpas por ser quem você é. Não se dilua. E bom, agora oficialmente, o Ozzy apresentou seu último show na vida com o Black Sabbath nesse fim de semana. E, mano, que show incrível, que bagulho emocionante. Se vocês conseguirem ver no YouTube o show completo, vejam que foi... Mano, me falta palavras. E o mais da hora é que nesse show ele chamou Youngblood pra abrir. E o Youngblood cantou uma versão de Changes, que é uma das músicas mais clássicas do Ozzy. Mano, extremamente emocionante. E o próprio Ozzy falou que, mano, a versão do Youngblood foi melhor do que ele poderia fazer na vida. Me dói um pouco, me dá um pouco de tristeza pensar que, mano, o cara nunca mais vai se apresentar. Mas ele tá tiozão já também, né, rapaziada? E pelo menos ele passou o cálice pra outro ser humano. Então, tipo assim, que se você é fã de Ozzy Osbourne, apoia esse moleque aqui que o Ozzy chapa nele. Esse show foi a despedida de uma lenda que vai ficar eternamente dentro dos nossos corações, mano. Foi muito bom enquanto durou, Ozzy. Tamo junto. Antes de acabar, eu queria falar pra vocês que o vídeo de hoje foi escolhido por vocês aqui no meu quadro de avisos. Pra entrar no meu quadro de avisos é só ir no meu perfil e clicar aqui no Ele Tem um Problema. E aí você entra e vai receber um anúncio de todas as enquetes que eu fizer perguntando pra vocês qual o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.